tá entrando no ar a nossa segunda edição desse sábado e com muita informação e muita análise, tá? Então peço para vocês, deixarem o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, por favor, já se inscreva, ativa aí o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Dito isso, dá a dica para vocês, hein? Quem ontem me ouviu, pegou a dica que eu dei no jogo de Portugal e França, você botando 10 reaisinhos lá na Superbet, se o Cristiano Ronaldo finalizasse uma ou mais vezes no gol, você já garantiria ali 50 conto. Quem fez essa fezinha ontem botou 50 no bolso. Vou trazer para vocês duas sugestões hoje da Betfair na promoção da super cotação para você fazer a boa, tá? Flamengo e Cuiabá jogam no Maracanã. Se o Flamengo vencer o Cuiabá, você botando 10 reais aí volta 40. O limite máximo dessa aposta é 10 reais, quarentinha. O Brasil joga contra a equipe do Uruguai nas quartas de final da Copa América hoje às 10 horas da noite. Também está na super cotação. Se o Brasil fizer um golzinho, se fizer essa bet, você também garante aí 40 prata botando 10 reais, beleza? Betfair, patrocinadora master do Clube de Regatas Vasta Gama e parceira nossa aqui do canal Futebolaço. Você tem 600 reais até para fazer apostas grátis e um seguro na Betfair aí, que é a sua primeira aposta do dia. Se você perder, eles te protegem aí, você pode fazer uma nova fezinha, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, deixa o link para você se cadastrar. Se você só quiser fazer o cadastro e não participar dessas duas promoções que eu passei para vocês. Se você quiser ir direto na promoção, na descrição do vídeo vai estar ali Flamengo e Cuiabá, vai estar Brasil e Uruguai. Você clica lá, já se cadastra e já cai direto nessa indicação que eu dei para vocês, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Vamos ajudar o Clube de Regatas Vasta Gama, porque é a bet do Vascão, é a Betfair, tá? Então ajudem o nosso amado clube de coração. Pô, Dieguinho, não vou apostar agora não. Faz o teu cadastro aí, dá essa moral. Inclusive tem um jogo do Vasco já no domingo, você já pode aproveitar e fazer tua fezinha no jogo do Vasco, beleza? Tamo junto. Vamos agora para as informações. Bom, prometi aos senhores e às senhoras dividir os nossos próximos vídeos entre a coletiva do Pedrinho e do Marcelo Santana. Ficou bem extenso o vídeo anterior, deu um trabalho danado para fazer, mas foquei ali nas falas do Pedrinho, tá? E a gente foi organizando os temas e debatendo conforme tinha coesão os temas ali. Acho que o vídeo ficou muito bom. E agora eu gostaria de falar com os senhores e as senhoras a respeito do Marcelo Santana, nosso novo diretor executivo. Vou fazer aqui o primeiro comentário já antes da gente ouvir o Marcelo. Gostei muito, tá? Além dele ser um cara que se expressa muito bem, ele traz uma bagagem de dirigente muito grande. Vamos lembrar que o Marcelo Santana, apesar de jovem como diretor executivo, ele foi presidente do Bahia. Inclusive, é muito querido e amado pelo torcedor baiano. Inclusive, trouxe para vocês informações de lá, de como ele é querido. Então, o Pedrinho, que é novo, tem aí 6 meses efetivados como presidente do Clube de Regatas Vasta Gama. E se você considerar ele metendo a mão na massa no futebol mesmo e gerindo a Vasta Gama SAF, menos ainda. Ele entrou em meados de abril. Então, acho que até essa troca dele com o Marcelo Santana vai ser muito positivo. Alguém que já geriu e bem um clube de futebol, tá? Então acho que essa casadinha aí é legal. E tem um outro detalhe. Marcelo Santana e Felipe são amigos pessoais. Eles estudaram juntos na CBF Academy e já tem relação já de muito tempo. E o próprio Pedrinho ontem deixou claro que os responsáveis pelo futebol são eles em conjunto. O Marcelo Santana é o diretor de futebol e o Felipe Maestro é o coordenador técnico, e eles vão dividir funções. Eles tomam as decisões no futebol, reportando-se ao Pedrinho. Então ficou bem claro que o Felipe é uma pessoa muito pesada hoje e com muitos poderes dentro do futebol do Vasco. Não apenas essa questão de aconselhar treinador, conversar com os atletas, ele vai ter uma mão pesada, tá? Então, dito essa primeira introdução, vamos ouvir as primeiras palavras do Marcelo Santana. Primeiro, ele vai literalmente dar as suas primeiras palavras. Ele até cometeu uma gafe, mas que ele pediu desculpa durante a própria entrevista. Ele se referiu ao Vasco como alvinegro, e a gente é Cruz Maltino, alvinegro aqui no Rio de Janeiro é o Botafogo. Ele vai dar suas primeiras palavras aí e vai responder uma pergunta feita por mim
pedir para ele se apresentar e falar um pouco mais da trajetória dele, já que nessas primeiras palavras ele não falou, e explicar para a gente como é que vai ser essa divisão de trabalho entre ele e o Felipe e por que ele deixou a carreira de presidente para ir para a carreira de diretor executivo. Essa parte foi a pergunta que eu mesmo fiz ontem na coletiva, e aí encerra essa primeira passagem do Marcelo Santana, dele falando como é que foi essa conversa, essa negociação com o Pedrinho para poder vir ao Vasco, inclusive é onde ele vai dar um pouco mais de detalhes dessa relação antiga que ele tem com o Felipe, de outros carnavais, se é assim que vocês podem me dizer. Então, com vocês, Marcelo Santana falando sobre esses temas. Boa tarde a todos, prazer estar falando com a torcida vascaína, muito feliz com essa oportunidade de estar no Clube de Regatas Vasco da Gama, SAF, trabalhar ao lado de vocês, trabalhar através da diretoria do Pedrinho nessa reconstrução do Vasco, nesse ajuste de rota que a gente precisa para as próximas temporadas, para entregar ao torcedor do Vasco parte do que ele espera, parte do que ele deseja e conquistar, junto com cada funcionário, com cada atleta, com cada alvinegro, objetivos reais e também, se possível, a realização de sonhos. O futebol é movido a emoção, o futebol é movido a sentimentos, a esperança e tudo dentro de um ambiente também de pragmatismo, dentro de um orçamento que a gente consiga construir um Vasco competitivo e um Vasco que honra a história de um clube que é 4 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão sul-americano e 1 vez campeão da Copa do Brasil. Então a gente sabe a responsabilidade, tenho consciência de como o torcedor vascaíno pode estar se sentindo aí, depois aí, talvez dos últimos 20 anos, que tem sido um pouco mais duros, principalmente para quem tem uma história tão bonita, desde lá de trás, com a questão da resposta histórica, do Expresso da Vitória, passando ali pela época do Dinamite, até a época mais recente aí, que o próprio presidente deu muita alegria a essa torcida, a nossa torcida. Então fico à disposição para responder as perguntas de vocês também. Espero que a gente tenha um bom convívio ao longo do tempo e que eu seja pelo menos mais duradouro do que meus antecessores, né? Eu sou o 4º diretor executivo de futebol dos últimos 7 meses. Tomara que eu seja merecedor de ter uma continuidade no Vasco da Gama e dê os resultados que a torcida deseja. Isso aí aos elogios, eu digo que eu recebo muito mérito de um trabalho que é coletivo. Na verdade, eu sou um dos rostos conhecidos de um trabalho de reestruturação que a gente conseguiu desenvolver dentro do Bahia, no meu caso como presidente, entre 2015 a 2017, mas que se iniciou com a intervenção judicial em maio e de maneira definitiva em setembro de 2013, e com o Fernando Schmidt, primeiro presidente, depois comigo, como primeiro presidente de um mandato regular de 3 anos, e teve a sequência com o Guilherme Belitani na oportunidade por 2 mandatos. E todos nós éramos basicamente ali do mesmo grupo, do mesmo envolvimento, uma mesma linha de pensamento. Agora, como diretor executivo de futebol, o meu trabalho é mais segmentado. A gente tem uma interface, porque um clube de futebol é um organismo vivo, todos os departamentos têm que funcionar para no final os 11 que entram em campo conseguirem ter o melhor desempenho. Na minha área específica, eu tenho uma sinergia com o Felipe Loureiro, a parte do diretor técnico. Ele cuida muito mais do relacionamento com os atletas, está muito mais próximo do dia a dia da comissão técnica, nessa parte, digamos, de pente fino do DNA do Vasco. Eu fico, digamos, numa parte inicialmente mais burocrática, contratos, processos, parte administrativa, logística, e aos poucos, à medida que o clube estiver mais estável, aí eu vou poder estar mais presente no dia a dia. Mas o Felipe é um profissional qualificado, um profissional que a carreira dele aqui no Vasco como atleta, a gente não tem o que questionar. Tem o perfil para trabalhar também nessa parte de bastidores, porque tem o feeling do atleta e o feeling do mercado também, pela carreira que teve de sucesso. Então, dessa maneira que a gente busca se equilibrar, eu entendo que a gente tem que, no momento adequado, fazer investimentos no CT, no Marcelo Barbosa. O CT, ele tem 2 campos de qualidade, ele tem equipamentos que nos atendem nesse primeiro momento,
mas tem alguns ajustes que a gente precisa ampliar. Se a gente puder ter mais um campo, é uma coisa importante. A parte molhada para a parte de recuperação física e reabilitação, seria importante ter banheira, piscina, jacuzzi, sauna. Então tem algumas situações que a gente visualiza no médio prazo poder auxiliar o Vasco. Questão de montagem de elenco alinhado com responsabilidade financeira, como o presidente Pedrinho citou. Muitos clubes brasileiros, eles têm essa dificuldade, porque numa tentativa de dar uma resposta para suas torcidas, terminam não cumprindo o orçamento, ou às vezes cumprem com a parte de salário de imagem, mas não pagam luva, não pagam comissão, que são valores anexos ao contrato. Então a gente busca trazer essa rotina dentro do clube. Então é mais ou menos um pouco disso. Se você quiser entrar em algumas áreas específicas do departamento de futebol, a gente pode entrar. Essa semana eu tive, por exemplo, no dia de ontem, análise de desempenho pela manhã e análise de mercado pela tarde. 2 reuniões para entender o funcionamento de cada departamento. Na parte de análise de desempenho, a gente já indicou uma alteração. Tinha uma parte de material de vídeo que eles faziam que era muito interessante, mas uma parte de relatório através de dados para os atletas. Eu pontuei que a gente tinha que diminuir o volume, porque o atleta ele não tem esse hábito e essa cultura de avaliar muito a parte de números através de relatório, e que a gente priorizasse, por exemplo, a parte de performance através da correção de vídeo, que é um trabalho que algumas empresas fazem de modo individualizado, e o Vasco, tendo 4 profissionais no setor de análise de desempenho, o Vasco tem condição de fazer esse trabalho individualizado aos atletas, além das outras questões que a comissão técnica necessita, como bola parada, analisar a transição ofensiva e defensiva. Então a gente está buscando fazer essas correções para facilitar o trabalho da comissão técnica e os 11 que entram em campo ajudarem o Vasco a conquistar os objetivos. Porque eu não gosto da parte política. De maneira mais direta e objetiva é essa, eu não gosto. Quando eu deixei de ser presidente, eu tive convite para ser vereador, deputado estadual, deputado federal, mas não é algo assim que me encanta, que meu olho brilha. Eu gosto de trabalhar com futebol, gosto de conviver no futebol. Então a minha maior motivação para trabalhar como diretor executivo de futebol é a paixão pelo jogo. Eu gosto de assistir partido de futebol desde sempre. Eu lembro quando eu era criança e adolescente, minha mãe às vezes dizia, né, não sei o que vai ser o futuro desse menino, porque esse menino só faz ver futebol. Então, no conceito de minha mãe, eu tinha que estudar para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, alguma coisa dessa. Terminei fazendo comunicação inicialmente para trabalhar vinculado ao esporte, porque biologia não era a minha matéria favorita, nem química. Então, entrar na área de saúde, na parte de preparação física, por exemplo, não era algo que eu visualizava. Então, entrei através da comunicação, me formei inicialmente como jornalista. Depois, dentro da comunicação, eu descobri que eu gostava mais do marketing do que do jornalismo em si, porque eu gostava no esporte muito mais da parte de mercado e de negócios do que necessariamente apenas a parte de campo. Eu gostava de entender o jogo, entender o negócio, então eu busquei essa complementação para não ficar só contando as histórias dos jogadores, as histórias dos personagens. Eu busquei essa parte mais de gestão, e aí é quando eu começo. Fiz curso de gestão esportiva, de gestão de futebol, 2 cursos de gestão de futebol, fiz aperfeiçoamento também. Depois que eu deixei a presidência do Bahia, eu fiz curso na CBF também, de gestão de futebol da CBF. Terminei sendo professor da CBF Academy em 2 disciplinas diferentes durante 3 anos. Então foi por esse motivo que eu, digamos, deixei a parte de ser presidente. Eu não gostava muito dessa parte política, de ter que... esses relacionamentos, digamos assim, de bastidores. Eu prefiro relacionamento direto com o atleta, com o campo, comissão técnica e funcionários. A conversa com o Pedrinho foi excelente. Eu já tinha amizade maior e proximidade maior com o Felipe. Desde 2018, quando eu saí do clube, eu fiz um curso de gestão de futebol aqui na CBF. Eu e o Felipe, a gente era da mesma turma. Tinha outros profissionais que hoje estão no futebol, o Famílio Soldado, gerente, o diretor de futebol do Corinthians, ele era gerente do Flamengo na época. O Fred Cascardo, diretor do América de Minas, ele era gerente do América na época. O Léo, que é o diretor de operações do Atlético Mineiro, ele era o diretor de competições da Federação Mineira. Então era uma sala que tinha muita gente ligada ao futebol. O Pedrinho, tive a oportunidade de acompanhar ele como comentarista também. Muito bom comentarista, do presidente. Achava? Não puxando o saco não, porque
Como eu vi da imprensa, tem uns comentaristas ali que... Mas depois a gente brinca com essa parte da imprensa. Mas a diretoria do Pedrinho, ela passa para mim credibilidade. É o fundamental. Quando a gente vê as pessoas tratando olho no olho com você, tratando com transparência e tratando com hombridade, isso dá confiança que você vai poder ser profissional na execução do seu trabalho no dia a dia. Eu acho que essa autonomia é a principal autonomia. É você ter profissionalismo e transparência. Se você tem a última palavra, se você tem a caneta, isso para mim não é determinante. Isso muitas vezes entra numa esfera de vaidade, da pessoa ter a sensação de ter o poder. E eu acho que o que é importante é a gente construir uma história. E uma história a gente constrói com muitas pessoas, com muita dedicação, com muito esforço, com muito sacrifício. E é isso que eu espero encontrar no Vasco. Dificuldade sim, mas companheirismo, lealdade e transparência. Então, para mim, a autonomia é isso. Bom, vamos virar a chave agora e vamos falar de um assunto muito importante. O Vasco está tendo agora, na era SAF, o 4º diretor executivo. Paulo Brax, Alexandre Matos, Pedro... Ô Jesus, me fugiu o nome agora. Pedro... Ih, me deu um branco agora aqui. Que era Ô Jesus, que era do Cruzeiro. Deu um branco. Pedro Martins. Pedro Martins e o Marcelo Santana. Sendo que o intervalo de um para os outros tem 7 meses, tá? O Paulo Brax é demitido em dezembro, o Matos chega em dezembro e vai embora em março, o Pedro Martins chega em abril e agora, aí, meados de junho, mete o pé, e o Marcelo Santana chega. Então a pergunta que foi feita, eu acho que foi uma pergunta até bem feita, como o Marcelo Santana encontra o departamento de futebol do Vasco a chegar. E ele aproveita também para ser questionado, na visão dele, comparado ao que ele tinha antes de chegar ao Vasco, quais pontos positivos ele encontrou dentro desse departamento de futebol e quais pontos negativos. Prestem atenção na resposta dele quando ele fala sobre pontos negativos, e ele fala que deu uma assustada a questão financeira. O Vasco assumiu vários compromissos que não tinha condição de honrar. Tanto é que tem uma porrada de coisa atrasada e o Pedrinho está se virando agora para poder honrar com esses compromissos. Então, com vocês, o Marcelo Santana explicando essa situação de como ele encontrou o departamento de futebol do Vasco. Eu vi grandeza, eu vi história, eu vi uma equipe comprometida, uma equipe feliz no Vasco. Então, foram as primeiras coisas que eu vi. Eu vejo coragem, como tem ali escrito no nosso vestiário, por isso que eu digo que o Vasco é para quem tem coragem. Então são essas situações que me encantaram quando o Felipe me ligou, depois com o presidente Pedrinho, junto me ligaram novamente para poder conversar. Está aqui em São Januário, que é um estado histórico, tanto para a parte esportiva quanto para a história da política do Brasil. São Januário teve momentos marcantes. Espero poder viver esse novo momento de requalificação desse estádio. Então, poder fazer parte da história de um clube como o Vasco, nessa retomada que a gente vai ter, sem dúvida alguma, para mim é um motivo de grande alegria, de grande encantamento e também de responsabilidade. Porque se o desafio é grande, com certeza a cobrança vai ser intensa, os questionamentos vão ser diários, e a gente tem que estar preparado para isso, para suportar essa pressão e permitir que a nossa equipe de trabalho, os atletas e os funcionários, eles tenham tranquilidade para desempenhar, cada um, da melhor maneira, o seu trabalho. Eu acho que o desafio que a gente tem enquanto gestor é esse. Permitir que a nossa equipe tenha sempre a tranquilidade para poder trabalhar. O que me chamou a atenção positivamente foi a qualidade e a quantidade dos profissionais da equipe de apoio, as áreas acessórias ao futebol, fisiologia, fisioterapia, departamento médico, departamento de análise de desempenho, mercado. A quantidade e a qualidade dos profissionais dessas áreas me chamou a atenção de maneira positiva. E de maneira negativa, o que me chamou a atenção foi a parte de orçamento estar descasado com a capacidade de investimento do Vasco. Assim, o Vasco assumiu compromissos e não honrou os compromissos nessa parte financeira, seja parte de salário, como luva ou comissão. Então foi algo que me chamou a atenção, porque eu esperava, a partir da implementação de uma empresa, que o problema seria um pouquinho menor. E o problema, o presidente aí tem a noção,
de como é no âmbito real. Bom, e agora a gente vai para uma parte importante que é o que a galera mais sempre quer saber. Janela de transferências, vai vender jogador, vai contratar, quais são as preferências? Tem temas interessantes aqui. A primeira resposta que ele vai dar é sobre realmente essa questão da janela de transferência, e ele já dá um spoiler de que em breve o Vasco vai estar anunciando reforços, e segundo ele, nomes que vão agradar o torcedor. Será que é o Coutinho que todo mundo já sabe? Ou será que tem outros nomes que não vazou ainda e a galera vai ficar contente? Ele vai explicar esse processo de contratação, como é que vai funcionar isso agora dentro do Vasco da Gama, se outras pessoas participam, se é tudo centralizado na mão dele, já que ele é o diretor executivo. Ele vai ser questionado sobre quais são as posições carentes e quais são as que o Vasco vai atacar. Uma pergunta que normalmente não se responde. Se você fala, eu quero um atacante, um goleiro, um zagueiro, tu me linda os jogadores que estão dentro do grupo nessas posições, mas ele vai explicar e vai dar um spoiler de posição. Ficou muito claro que zagueiro é uma das prioridades agora, ele vai explicar o porquê. E para finalizar, uma pergunta importante também, a galera foca muito em quem chega, mas e aí? Será que tem algum destaque que pode sair? Será que vai chegar uma proposta para o Verratti, uma para o Léo Jardim, uma para o Piton? Enfim, alguns jogadores que estão se destacando, o Matheus Carvalho que é jovem e começou a fazer uma boa sequência. E aí, existe uma necessidade do Vasco de vender jogador para tapar buraco no orçamento? Precisa vender para poder manter as contas? O Vasco está apertado financeiramente. Então, com vocês, o Marcelo Santana, fazendo esse resumão aí da janela de transferência. A janela de transferência é uma janela importante para a gente. Geralmente, essa segunda janela aqui dentro do Brasil é uma janela de correção. Sim. É uma janela onde a gente faz menos interferências do que a janela de final de temporada. O Vasco hoje tem um elenco com 35 atletas, considerando os jogadores da base que estão efetivados no profissional e também os jogadores que estão contundidos e provavelmente não vão contar ao longo dessa temporada. Eu busco sempre ter muito respeito com cada atleta que está dentro da instituição, jogadores que acreditaram na credibilidade do Vasco, na história do Vasco. Agora, naturalmente, a gente precisa sim se qualificar. Sim. A gente já tem mapeado alguns reforços, as posições definidas também. Eu acredito que dentro em breve a torcida vascaína vai ter novidades e principalmente boas novidades, porque a gente precisa de jogadores realmente que nos ajudem a elevar o nível do Vasco, não apenas jogadores que completem o plantel. Como você tem 35 jogadores, o nosso plantel teoricamente em quantidade é suficiente. Então as correções que a gente vem a fazer precisam ser correções que qualifiquem o Vasco. Contratação, no final, sempre é responsabilidade do diretor de futebol e também do presidente, compartilhando já a responsabilidade. Mas claro que internamente a gente sempre consulta os profissionais. A gente tem um diretor técnico, Felipe, tem o Paiva, tem os auxiliares, tem o departamento de mercado, a gente tem a comissão técnica. Então a gente busca se cercar do máximo possível de cuidados. O Vasco, a partir do Pedro Martins, começou a implementar um setor, por exemplo, que não tem um nome ainda, digamos, estabelecido, mas é de hospitalidade. Fica um nome mais tranquilo, justamente para facilitar essa abordagem com os jogadores. Quando eles chegarem aqui ao clube, a parte de logística, adaptação de família, escola, entender o perfil do atleta que a gente está contratando. Então a gente está buscando se cercar cada vez mais de informações para, quando a gente contratar um atleta, a gente está mais assertivo na tomada de decisão e a adaptação dele ser mais tranquila. Então não sou adepto da decisão única, exclusiva, centralizadora. Eu acredito que esse modelo não funciona. A gente tem muitos bons profissionais para compartilhar essa tomada de decisão. Agora, a decisão tomada, a responsabilidade é do diretor executivo de futebol. Essa questão de posição, assim, o torcedor que acompanha no dia a dia, dá para perceber quais são as necessidades. Por exemplo, eu sempre gostei de usar atletas da divisão de base, sempre estimulei os treinadores. Nunca perguntei uma escalação de time, mas sempre sinalizei para todos os profissionais com que eu trabalhei que, se for 50% de chance para cada, utilize sempre o mais jovem. Se for 51 a 49, pode usar o que você tenha preferência. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode depositar a responsabilidade nos garotos mais jovens, embora alguns tenham a capacidade de corresponder.
Então vamos lá, na linha de defesa a gente teve o João com uma lesão recente, previsão inicial de 6 a 8 semanas. Então de zagueiros adultos, a gente tem o Maicon, o Rojas e o Léo. A gente tem algumas situações que você fica mais evidente onde está a necessidade. Se o clube hoje negocia com uma oportunidade com o Coutinho, isso é um indicativo de uma posição onde a gente tem uma necessidade. E fora isso, a verdade do futebol é o campo. Se o jogador demonstra de maneira clara para a gente que ele está pronto, que ele está preparado para a situação, esse ajuste de elenco você adapta também. Às vezes um garoto que você julga que tem 18, 19 anos, ele esperaria talvez 6 meses ou um ano para ter uma sequência. A partir do momento que ele tem a oportunidade, ele se firma e você refaz o seu planejamento. Então, até citar a posição fica uma coisa complicada por causa disso. Então, às vezes a gente cita uma posição, o atleta vai, corresponde, a gente muda o planejamento e depois você passa aí 15 dias, um mês me cobrando. Aí aquela posição que você falou, aquela posição que você falou. Então, a gente prefere ter esse cuidado, mas analisando o elenco, como esse exemplo que eu dei, acho que fica perceptível dos setores que a gente entende que precisa se qualificar. E a sinalização atual ainda não é de venda de atleta. É claro que o mercado pergunta de alguns jogadores. O Vasco nessa semana já teve procura do mercado internacional para se desfazer de alguns jogadores, mas o nosso objetivo hoje é qualificar o nosso elenco, não é perder nenhuma peça que a gente considera importante para a campanha do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, no vídeo anterior, vocês viram eu falando, ou melhor, o Pedrinho falando a respeito da situação do Paiva. E agora vamos ouvir do Marcelo Santana a visão dele a respeito do Paiva. Ele vai trazer alguns detalhes legais e isso ficou muito latente, tanto na coletiva como na conversa que ele teve com os jornalistas presentes ontem lá em São Januário, tá? Ele entende demais de miudezas, de detalhes técnicos de futebol. Ele entende da questão de scout, ele entende da parte física, fisiológica, ele vai a fundo em temas. Observa a distância percorrida de atletas, faz comparativo e a visão e o ponto de vista que ele vai colocar sobre o trabalho do Rafael Paiva é interessantíssimo. Aí vocês vão poder ter um pouco do feeling já dessa visão aguçada e mais aprofundada que ele tem sobre futebol, não aquela coisa, o time ganhou, empatou, perdeu, então mantém ou demite. É interessante essa análise. E sobre Dimitri Payet, como é que tá a situação do jogador? Ele manifestou algum desejo de sair e ontem a gente conversando, pegando algumas informações em off, há uma preocupação de como tá a cabeça do Payet, tá? Ontem uma pessoa importante até falou assim: eu acho que essas lesões do Payet estão começando primeiro aqui e depois aqui, né? De que a cabeça dele não tá legal, ele tá morando no Rio de Janeiro sozinho, sem família, então pode estar pegando um pouco isso, tá? Ele não tá com a cabeça muito legal não, tá? Então, enfim, vou deixar com vocês o Marcelo Santana, que não se aprofundou tanto também a respeito do Payet, porque também tem muito pouco tempo que ele chegou no Vasco, como o próprio disse, ele tem apenas até ontem 5 dias de trabalho. Com vocês, Santana, falando a respeito da situação do Paiva e do Dimitri Payet. A avaliação do técnico, a gente tem que ter sempre cuidado. Eu tenho conversado muito com o nosso diretor técnico, Felipe Loureiro, que a gente tem que buscar casar o modelo de jogo do Vasco com o modelo de negócio que a gente pretende ter também dentro da instituição, para que a gente consiga fazer uma montagem de elenco, nesse caso uma correção de elenco mais assertiva. O Paiva tem tido um desempenho interessante nesse período que ele está como, digamos, interino, que é a palavra que a gente usa. Ele está nessa segunda oportunidade, entre a saída do Ramon e a chegada do Álvaro Pacheco. Ele teve a primeira oportunidade, ele conseguiu conquistar resultados interessantes ao Vasco, como a classificação na Copa do Brasil diante do Fortaleza. Nessa saída do Álvaro Pacheco, ele volta a ter uma oportunidade. Então eu acompanhava anteriormente apenas como alguém que trabalha dentro do futebol, e essa primeira semana eu tive a oportunidade de vê-lo treinando, de acompanhar as sessões de vídeo. Antes de vir à coletiva, eu estava analisando o relatório do DESP, do nosso departamento de estatística e performance, para começar a entender o nosso desempenho e visualizar como é que a gente pode corrigir. E o Paiva, ele tem uma característica que eu acho que é bem importante no Vasco. O Vasco é para quem tem coragem.
E o time do Vasco, com o Paiva, ele tem tido um comportamento diferente do que tinha anteriormente, com o Ramon e com o Pacheco. Aqui eu não qualifico se é melhor ou pior, mas indiscutivelmente é diferente a postura do time. E nessa diferença é uma postura que nos agrada mais, a que o Vasco tem demonstrado hoje em dia. O nível de intensidade dos jogadores também, nas últimas 4 partidas, comparado com a média do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, mudou para melhor. As métricas de distância percorrida, de distância em alta intensidade, número de sprints. Então são situações que a gente leva também em consideração para tomar essa decisão sobre o treinador do Vasco. No momento é o Paiva, está sendo avaliado, ele é um funcionário do Vasco, é um profissional que tem um histórico de sucesso também no futebol brasileiro, na parte de formação. Ele, por coincidência e por mérito, ele trabalhou na geração mais vitoriosa recentemente do Palmeiras, conquistando 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Essa geração do bilhão do Palmeiras foi a geração treinada pelo Paiva há 3 e 2 anos atrás. Então é um profissional que está mostrando as suas credenciais e, se for o entendimento que é para o bem do Vasco, a continuidade do Paiva, sem dúvida alguma a gente vai tomar a melhor decisão pensando sempre no Vasco. Isso o torcedor do Vasco pode ter certeza. Independentemente do custo que a gente tenha com as decisões, a diretoria do Pedrinho tem a credibilidade para tomar a decisão correta em prol do Vasco. Então a gente não está aqui para fazer amigos, a gente não está aqui para fazer relacionamento com A ou com B. A gente está aqui para dar resultado para o Vasco. Claro que se a gente pode ter um ambiente de amizade, um ambiente de companheirismo, é melhor, mas isso deixei claro para os funcionários e para os atletas na minha apresentação, que sempre que eu tiver que tomar uma decisão, essa decisão vai ser pensando no Vasco, independentemente de ser uma decisão que tenha empatia da opinião pública ou não, e no caso de não haver a simpatia da opinião pública, a gente vai buscar se posicionar e justificar o porquê dessa tomada de decisão. Claro que a nossa ideia sempre é ao máximo ter sinergia com a torcida. Um clube da história do Vasco e da grandeza do Vasco, quando está alinhado com essa torcida, quando está na mesma sinergia, com certeza o desempenho é diferente e os resultados são muito melhores. Conheço o Paê há 5 dias, né? Foi apresentado oficialmente na segunda-feira. Claro que o momento do atleta não é o que ele deseja, um atleta de altíssimo nível, um histórico vencedor, um histórico positivo no próprio Vasco, tem uma identificação legal com a torcida, e a gente espera ser um facilitador de alguma dificuldade que ele possa viver, tentar dialogar um pouco mais com ele, mas ele no momento não tem conseguido encaixar nessa sequência, tem tido esses problemas aí físicos. Isso naturalmente diminui a confiança do jogador, diminui até a abertura do jogador conversar contigo. Já chamei ele para conversar em inglês algumas vezes, em francês para mim não vai acontecer. A gente tem, digamos, os tradutores em francês dentro do grupo que podem nos ajudar, mas a gente espera que ele recupere aquele brilho no olhar que ele tem, que ele possa desempenhar o futebol que ele já mostrou aqui dentro do Vasco, para nos ajudar nesse Campeonato Brasileiro, um campeonato dificílimo, um campeonato que muitas vezes a gente vê as posições sendo decididas pelo número de vitórias, o saldo de gols. Então a gente ter um jogador com o histórico e com a qualidade do país nos ajudando vai ser um facilitador para os nossos objetivos no final da temporada. Bom, para finalizar, melhorias no centro de treinamento precisam ser feitas, o Pedrinho confirmou isso, o próprio Marcelo Santana vai deixar isso registrado aqui. Porém, agora de curto prazo não deve dar muito para fazer não, mas deve-se ter estudos agora para já na virada do ano iniciarem melhorias no centro de treinamento, e o Marcelo Santana vai explicar um pouco dessa questão de como está hoje o CT do Vasco em comparativo com as outras equipes da Série A. E a gente finaliza dele trazendo que vão ter modificações no departamento de análise e de mercado do Vasco da Gama. Inclusive ele cita que pediu para modificar algumas questões, algumas planilhas e algumas demandas que eram passadas para os atletas, e ele pediu para suspender, porque ele entendia que os atletas não iam ver aquilo. E aí ter algumas modificações para que os atletas pudessem focar em coisas que de fato eles pudessem meter a mão para fazer. Então com vocês, o Marcelo Santana falando agora sobre esses dois temas. Sobre esse treinamento, para esse segundo semestre ainda não.
Eu estou fazendo um diagnóstico mais completo, eu tenho 5 dias de clube, né? Como eu brinquei na resposta anterior, é verdade, nem os nomes das pessoas eu ainda decorei. Se me perguntar o nome de todas as pessoas do setor de fisiologia, eu não sei dizer. Da preparação física, eu não sei dizer. Então, eu estou começando a aprender os nomes dos profissionais. Algumas coisas são mais evidentes, por isso que eu pontuei aquela questão da parte molhada do seu treinamento para recuperação física e departamento médico na parte de transição. A questão de ter mais um campo, porque quando você está trabalhando na recuperação do gramado de um, você termina sobrecarregando o outro, a partir do momento que você tem 2, quando você tem 3, você consegue fazer sem uma grande preocupação. Aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, não tem necessidade de mudar grama, como tem no Sul. No Nordeste, a gente tem que fazer um trabalho específico também, porque o sol castiga muito mais. Aqui você tem um clima, digamos, mais favorável para esse cuidado com o gramado. Agora, num segundo momento, sim, aí a gente tem algumas situações que a gente espera poder implementar de melhorias dentro do seu treinamento, buscando uma qualificação ainda maior para os atletas, para os funcionários. Mas deixo muito claro também, o nosso treinamento que a gente tem hoje, para o futebol profissional masculino, ele atende à exigência da Série A do Campeonato Brasileiro. Pode melhorar? Pode, como naturalmente cada clube busca a sua melhora. No Vasco tem lugar garantido quem entrega resultado positivo. Quem entregar resultado positivo tem o seu lugar protegido, quem não entregar resultado positivo está mediante risco, como em qualquer trabalho. Claro que a gente não está aqui para levar instabilidade aos funcionários, eu sempre busco deixá-los da maneira mais à vontade, para que eles possam desempenhar cada uma a sua função da melhor maneira. Mas no futebol masculino profissional do Brasil, os resultados são determinantes. Então o Vasco é um clube grande do futebol brasileiro, é um clube que a sua torcida tem uma exigência mais alta do que a média do futebol nacional. Então os profissionais que estão no Vasco estão submetidos a esse sarrafo. Então é natural, seja para o departamento de performance, seja para o departamento de análise de desempenho, seja para o departamento médico, seja para o executivo de futebol, seja para a comissão técnica, a gente tem que dar resultado. A gente tem que dar resultado. Por exemplo, o Vasco ano passado fez um campeonato brasileiro muito difícil. O Vasco continuou na Série A na última rodada. Estava Vasco, Santos, Bahia, acho que na penúltima o Cruzeiro ainda estava no bolo. Então, assim, um clube da grandeza do Vasco não tem o direito de chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro buscando não cair de divisão. Então, assim, independentemente do contexto, do cenário, da dificuldade, a gente não tem esse direito com a torcida Cruz Maltina. A gente tem que buscar um resultado esportivo melhor do que a gente tem vivenciado. Como o presidente Pedrinho citou, sem vender falsa ilusão, de maneira estruturada, de maneira organizada, mas quem está dentro do Vasco hoje sabe que a gente tem que ter melhores resultados. Bom, galera, então é isso. Assim a gente vai encerrando a nossa segunda edição. Logo mais à noite eu chego com a nossa terceira e última do dia. Gostei muito da entrevista coletiva e vi muito essa energia. Eles brincando entre si, um respondia, o outro complementava às vezes a resposta do outro, mostrando um nível legal de entrosamento. E eu acho que uma coisa muito importante, Marcelo Santana ter a experiência que ele tem como presidente vai auxiliar muito o Pedrinho, que ainda é um presidente inexperiente. E quando eu digo experiente e inexperiente, eu estou falando de tempo mesmo. Pedrinho tem 6 meses de presidente de clube, sendo 1 mês e meio para 2 efetivamente tomando rédea do futebol. Então é importante ter pessoas de confiança que ele possa conversar, trocar na melhora da tomada de decisão, tá bom? Mas as decisões e as atitudes do Pedrinho até aqui, a gente pode, se for falar de erro e acerto, o índice de acerto do Pedrinho para mim tá absurdo, tá? Um ponto que me chamou a atenção negativo, para não falar que só tem elogio, mas eu acho que ele, aí tem erro por tabela, pegou muito mal aquele jogo entre Vasco e Palmeiras, que ele tira uma foto ao lado da Leila Pereira, ele com a camisa do Vasco da temporada 2023 e sem o patrocínio da Betfair. Enquanto a Leila estava com a camisa do Palmeiras com os patrocínios dela ali, o Pedrinho com a camisa velha do ano anterior e sem os patrocínios. Imagina o patrocinador que está botando uma bala no Vasco nesse momento. Uma foto importante que rodou e gerou até muita fala por causa da situação de como estava a camisa, mas são pequenos erros fáceis de corrigir. Mas para mim tem um erro também da galera ali da comunicação e do marketing que deveria ter visto isso
no momento da situação, tá bom? Então é isso, assim a gente encerra aqui, mas parabéns ao Pedrinho pelo culhão e por ter tomado a decisão, num primeiro momento até impopular, de entrar com ação contra a 777 e tirar eles o controle da SAF. Passou-se o tempo agora e está mais do que provado de que o Pedrinho foi o craque do jogo, né, e merece o troféu de melhor da partida. Ele foi muito bem nessa postura, tá bom? Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa segunda edição. No próximo vídeo aí a gente vai falar mesmo só de notícia e tal, mas é importante esses vídeos de análise aqui também, para vocês entenderem um pouco também. A coletiva normalmente é muito longa, a galera não presta atenção, não tem saco para ouvir tudo. Aqui a gente compila, corta, junta inclusive as perguntas que fazem sentido umas com as outras, eu opino também aqui e ajudo vocês a de fato assistir o conteúdo e entender, tá bom? Então é isso, assim a gente encerra a nossa segunda edição e ó, corre lá na Betfair, o link aqui na descrição do vídeo, você só faz o teu cadastro aí, quiser já postar no Vascão, vai lá. Se quiser pegar as duas promoções que eu indiquei para vocês, tá na descrição do vídeo aqui, tá? Bem embaixo tá ali, Flamengo e Cuiabá, Brasil e Uruguai, tá? Que a Bet, você botando 10zinho lá na super cotação da Betfair, botando 10 volta a 40. Se o Brasil marcar um gol contra o Uruguai, você bota 10zinho volta a 40 reais pro teu bolso. Se o Flamengo vencer o Cuiabá no Maracanã, botando 10zinho, volta aí 40 pro teu bolso. Se você fizer essas duas aí, dando certo, 80 prata no teu bolso aí. No ruim, se tu errar uma ou errar as duas, tu perde 10 ou 20 reais. Se é no primeiro cadastro, você nem perde, tá? Olha que maravilha. Tá perdendo, hein? Vai lá na Betfair. Link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Então é isso. 1, 2, 3. Futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu volto com a segunda edição. Tamo junto.